A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e estou aqui para comentar a lição de número 2 desse trimestre, que tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áudio dessa lição encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 42, que nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática nos diz que a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Glória a Deus. A leitura bíblica que será feita em classe está registrado em Atos capítulo 2, dos versículos 37 ao 47. Essa leitura, além de envolver os irmãos, é importante para embasar também toda a lição. Antes de nós irmos para a nossa introdução, eu quero convidar você que está nos assistindo a já se inscrever no canal e também deixar a sua contribuição, o seu like, o seu joinha aí, para assim poder aumentar, né, o engajamento da nossa página, nosso canal, e mais pessoas serem alcançadas aí através do estudo da palavra de Deus. A introdução nos diz o seguinte: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar, padronizar e determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Essa igreja embrionária que está nascendo. Imagine você pertencer a uma religião, embora a palavra religião ganhou hoje um sentido um pouco pejorativo, mas a palavra religião significa, né, veio do latim religar, nos reconectar, nos religar a Deus. E, em tese, poderia afirmar com todas as letras aqui que a única religião seria o cristianismo, né, ou a pessoa de Cristo. Em Cristo nós encontramos a verdadeira religião, porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a palavra religião, hoje utilizada para categorizar as demais religiões existentes. E esse grupo de irmãos que estão dando início a um movimento embrionário, a uma nova perspectiva de cosmovisão acerca de mundo, acerca de céu, acerca de Deus, ela está se desramificando de uma outra cosmovisão religiosa, que é o judaísmo, uma religião histórica, né? Uma religião que já possuía os seus rituais, já possuía os seus estatutos, os seus regimentos, já tinha uma estrutura ritualística bem complexa, e agora está se desmembrando esse grupo para iniciar uma nova cosmovisão, uma nova proposta, a proposta que foi estabelecida pelo próprio Jesus. É uma igreja embrionária, mas, embora uma igreja embrionária, uma igreja bem consolidada. E também uma igreja, e eu gostaria de frisar essa palavra, perseverante. Acredito que essa palavra é uma palavra central no versículo que nós estamos lendo e no estudo que vamos fazer hoje. A igreja, ela perseverava, a igreja insistia, a igreja se dedicava nesse período primitivo para se fortalecer na fé em Cristo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e tudo mais que nós vamos falar
aqui. O nosso tópico de número 1 diz o seguinte: uma igreja com sólidos alicerces. Como eu já falei, embora embrionária, era uma igreja que estava com alicerces bem solidificados, estava bem amparada, tanto pelo fato de que Jesus havia treinado muito bem os seus discípulos, mas também pelo fato de que esses discípulos deram continuidade a esse modelo convicto que Jesus estabeleceu. O primeiro subtópico nos diz: uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera. Ou seja, Jesus passou por 3 anos e meio cumprindo um ministério, exercendo um ministério terreno, e nesses 3 anos e meio ele teve discípulos, e esses discípulos, embora algumas oscilações que são pertinentes àqueles que são seres humanos e que estavam na fase do discipulado, na fase do aprendizado, mas aprenderam muito bem com o seu mestre, foram bem enraizados na palavra que Jesus lhes dissera. Quantas vezes Jesus usou demonstrações claras sobre a importância de manter-se firme e convicto nessa palavra de fé. Um exemplo disso é quando Jesus fala sobre os 2 fundamentos, um fundamento em cima da areia, o outro fundamento em cima da rocha. Os 2 ambientes iguais. A diferença é que um perseverou mais e cavou mais fundo, até achar uma rocha firme para edificar a sua casa. Veio a chuva, veio a tempestade, veio as inundações para ambas as casas, mas só ficou de pé aquela que estava firmada sobre a rocha. Era esse o tipo de argumentação, era esse o tipo de discipulado que Jesus estava passando para os seus discípulos, ensinando-os a perseverar e enraizar suas raízes em uma estrutura sólida, que é a pessoa de Cristo, que é os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Por isso que a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, embora iniciante, era uma igreja já bem solidificada, bem fundamentada na doutrina, bem amparada pelos recursos que havia sido ensinado por Jesus aos seus apóstolos. O subtópico número 2 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra grega para doutrina aqui é didaquê. Didaquê é ensinar. Só que esse didaquê, ele possui uma profundidade no que diz respeito à terminologia ensinar, além daquilo que nós conhecemos apenas como transmissão de conteúdo. Porque ensinar, no sentido ocidental, é transmitir conteúdo. Eu posso estar aqui, por exemplo, transmitir um conteúdo para você. Mas o didaquê é mais do que transmissão de conteúdo. É o real interesse em partilhar, é o real interesse em transmitir o conhecimento de Deus ao homem. É uma ponte que é construída com o educador, com o ensinador, com o mestre ao seu discípulo. É uma tentativa de ensinar essa pessoa a caminhar os seus passos. Então, didaquê é literalmente o interesse do mestre, do discipulador, em fazer com que a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está recebendo aquele argumento, recebendo aquele ensinamento, realmente aprenda e coloque em prática tudo o que está aprendendo. Porque para o mestre que está transmitindo o didaquê, a doutrina, o ensino, se o seu discurso for soprado ao vento, para ele não faz muito sentido ensinar. Mas quando há um didaquê, ele está dizendo: eu quero que você
receba esse conteúdo, receba esse ensinamento, receba essa doutrina, mas a coloque em prática, que você seja um replicador, que a pessoa que esteja ouvindo possa replicar também posteriormente com outras pessoas também. É por essa razão que essa expressão didaquê ela ganha tanta proporção, porque é através do didaquê que nós temos uma igreja hoje do tamanho que é a igreja de Cristo. O cristianismo ganhou essa proporção porque o didaquê faz parte do discipulado. Um discipula o outro, que multiplica esse discipulado através do didaquê, o desejo de formar novos discípulos. O subtópico número 3 diz: uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava também na comunhão. Primeiro começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam de Jesus, que foi transmitido a eles, e agora estão passando para a igreja. Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que a doutrina dos apóstolos não era uma doutrina pessoal, não era uma doutrina intimista, não era uma doutrina particular, não era particular interpretação, como já diria o apóstolo Pedro, não. O que eles receberam do Senhor, eles estão transmitindo agora também. Então, a doutrina dos apóstolos é uma doutrina bíblica, é uma doutrina cristocêntrica que está sendo passada agora para essa igreja. Mas, além disso, eles perseveravam também na comunhão. E a maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Ou seja, não havia apenas um ambiente onde se aprendia sobre Cristo, sobre a sua palavra, mas havia um ambiente de comunhão, de relacionamento. É importante ressaltar que naquele ambiente tinha pessoas de variadas culturas, que eram judeus, alguns prosélitos, mas que estavam reunidos na igreja em Jerusalém por ocasião também do Pentecostes, por ocasião daquela festa atrativa que culminou então no derramamento do Espírito Santo, e havia pessoas ali de algumas etnias que estavam ali admirados com este evento sobrenatural que acabara de acontecer. E essas pessoas foram agregadas também à igreja de Cristo em Jerusalém. E, embora algumas possíveis diferenças de cultura, de personalidade, o texto é muito claro em dizer que havia ali uma koinonia, uma comunhão entre os irmãos. Já nesse período, isso indica que foi um verdadeiro sucesso o estabelecimento da Igreja de Cristo no que diz respeito a essa qualidade fundamental do cristianismo, que é o amor. Então, eles viviam em amor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Filipos, ele vai usar uma expressão bem interessante, né? Se há alguma comunhão no espírito, se há entre vocês alguns afetos, e ele vai usar uma palavra chamada entranháveis afetos. Entranháveis afetos. Essa palavra entranháveis afetos significa literalmente um procedimento cirúrgico, conectando as entranhas, de modo que agora somos apenas um corpo só. Sentimos as mesmas coisas, participamos das mesmas coisas. Se alguém ficar doente, ficamos doentes também. Se alguém passa por necessidade, nós sentimos aquela dura prova que o irmão está passando, nos empatizamos com ele. Isso é uma comunhão, isso é uma comunidade relacional. E era isso que estava acontecendo com a igreja. A igreja estava crescendo. Primeiro, crescendo no conhecimento. No conhecimento porque estavam aprendendo com a doutrina dos apóstolos. Mas também crescendo no afeto, crescendo no amor. Paulo já dizia, né? Se eu poderia até falar a língua dos anjos, poderia fazer inúmeras qualidades, ter inúmeras qualidades, fazer inúmeras atividades, mas se eu não tiver amor, de nada me adiantaria. A igreja aprendeu no seu início que o fundamento para uma igreja viva, eficaz e saudável é a relação, o relacionamento, o amor para com o próximo. Tópico de número 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O primeiro subtópico diz: o batismo.
após o primeiro sermão do apóstolo Pedro, da igreja em Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, desde muito cedo, já colocou em prática os mandamentos de Jesus. Mandamento não é opcional ser cumprido. Mandamento é obrigatório ser cumprido. Perceba que há uma cronologia nos mandamentos de Jesus, a começar pelo fato de pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia e até os confins da terra. O serviço do pregar o Evangelho começa em casa. Por isso que Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas primeiro em Jerusalém. Primeiro eu faço meu papel de casa. É o que eles estavam fazendo. Embora ainda a visão sobre a abrangência gentílica do amor de Deus ainda era uma coisa limitada para Pedro, que só foi acontecer posteriormente, mas aqui já começou os trabalhos, em Jerusalém. Então, esse primeiro mandamento de Jesus fora cumprido. Pedro saiu do cenáculo para pregar para uma grande multidão, e essa multidão, aproximadamente 3.000 pessoas, se converteram ao cristianismo. Mas agora vem o segundo mandamento de Jesus. Ide. Ide é o primeiro mandamento. E fazei discípulos. O segundo mandamento já está explícito no primeiro tópico que nós lemos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, é o discipulado na íntegra. É o exercício de fazer novos discípulos. Então, os apóstolos estão cumprindo os mandamentos de Jesus em ordem cronológica. Ide. Pedro foi e pregou o evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Já estava cumprindo também esse mandamento. E aí vem o terceiro, batizando-as. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro, perceba que Pedro sempre foi o mais, que estava mais diante de Cristo, sempre com mais interesse nas questões, né? Quando Jesus aparecia, ele se colocava na frente. Quando alguém queria prender Jesus, ele saía na frente e queria cortar a orelha do soldado. Quando Jesus aparece no mar, ele que quer sair do barco. É sempre Pedro que estava ali, embora suas limitações ainda, embora ainda não havia, a sua visão ainda estava afetada pelas suas condições humanas, mas Pedro tinha vontade de estar perto de Jesus. Não, Jesus, eu não vou deixar, se alguém te prender, eu morro no seu lugar. Então Pedro sempre foi essa pessoa que estava um passo à frente. E Pedro, ele era uma pessoa que, provavelmente sua personalidade é aquela pessoa que gosta de fazer as coisas corretamente, né? Ele quer cumprir na risca, e foi o que estava acontecendo. Foi, pregou, depois fez discípulos e agora estava batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aqui é claro, né, que a igreja primitiva ela se diferencia da igreja moderna pelo fato de que naquele período a cultura era muito mais rígida. Uma pessoa se desvencilhar de uma determinada religião para ir para outra era uma manifestação pública do desvio daquela doutrina que seguia antes, né? Era muito mais fácil identificar que uma pessoa fora completamente regenerada, transformada, pelo fato da pessoa abrir mão da sua religião, porque era uma coisa vista com muita seriedade. Então, quando alguém dizer, não, eu quero esse Jesus, eu quero esse cristianismo, e eu estou disposto a me desvencilhar da minha atual religião, da minha atual convicção, para aceitar essa nova convicção. Então, quando a pessoa abria a mão, ela estava assinando uma carta. Essa carta era uma quebra de contrato com aquela outra religião que seguia para seguir o cristianismo. Então Pedro, já naquele primeiro momento, já entendeu que houve ali uma regeneração e já batizava. Eu estou falando isso porque hoje as coisas são um pouco diferentes.
Nós primeiro fazemos o discipulado, ensinamos a pessoa, né? Mostramos para a pessoa a realidade do cristianismo, o que a Bíblia propõe sobre o cristianismo, como que vai ser agora o comportamento dessa pessoa em Cristo Jesus, para ver se realmente a pessoa está disposta a seguir esse caminho. A pessoa, então, concordando com tudo aquilo que o Evangelho nos propõe, então essa pessoa é batizada. Mas aqui houve ali um movimento espiritual sobrenatural, e as pessoas eram com muita rapidez já batizadas para serem participantes, então, da igreja do Senhor. Okay? E aí, depois desse terceiro mandamento, né, primeiro foi o ide, fazer discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem, então, o quarto mandamento que está registrado no segundo subtópico, a ceia do Senhor. Primeiro Jesus diz, de fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ele estabelece esse quarto mandamento, né, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam também no partir do pão. Perceba que tudo como Jesus havia ensinado agora está sendo cumprido. Imagina quanto alegra o coração de Deus em perceber que a igreja está começando, e começando de forma bíblica. Uma igreja consolidada, respeitada, ela tem que ser bíblica. Outra coisa, uma igreja consolidada, ela precisa ser cristocêntrica. E a igreja em Jerusalém estava sendo uma igreja cristocêntrica, estava perseverando, essa palavra eu volto a frisar, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão. Perceba que há um real interesse por parte da comunidade cristã, na igreja primitiva em Jerusalém, em fazer o melhor para o Senhor. Eu sempre digo que a relação entre os irmãos, a relação de comunhão na igreja, não se mede pelo resultado em si. O resultado ele vem como consequência, mas o real combustível da igreja é o interesse. Quando há um real interesse de fazer, de perseverar, de buscar, o resultado vem como uma consequência do interesse que foi manifestado por aquela igreja. Então a igreja em Jerusalém estava colhendo resultados porque teve interesse, porque perseverou. Glória a Jesus. E a ceia do Senhor era uma prática já sendo praticada. Claro que incluía-se também a festa do amor, não era apenas um partilhar de pão, era um cumprimento de ordenança, um cumprimento de mandamento, onde havia ali uma alegria mútua entre os irmãos. Tópico de número 3, uma igreja modelo. Subtópico número 1, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E a palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. É interessante que a palavrinha aqui, né, temor, entre eles, a palavra temor significa phobos no grego, é daí, dessa palavrinha phobos, que vem a palavra fobia, né? A palavra fobia, ela se torna aí um sufixo quando se trata de fobias, claustrofobia, né, aracnofobia e outras fobias existentes, né, talassofobia, hidrofobia. E a fobia, na verdade, ela é uma aversão àquele comportamento, àquele ambiente ou aquilo que lhe traz medo. Então, se a pessoa tem uma fobia, por exemplo, tem pessoas que têm fobia de aranha, aracnofobia. Então, a pessoa ela evita ter contato com aquele animal, com aquele inseto, né? Então, quando o texto sagrado diz que havia ali uma phobos, uma fobia, em qual sentido era a fobia desses irmãos? Era a fobia em profanar o sagrado. Por isso que é temor. A fobia aqui era em entristecer a Deus,
em não respeitar os mandamentos. Então, o texto é muito objetivo. Em cada alma havia temor, havia uma fobia. Eles tinham medo de desapontar a Deus. Estavam tão felizes, estavam tão alegres por tudo que Deus estava proporcionando a eles. Estavam tão felizes por saber que Deus havia derramado dons sobre ele, que a igreja estava crescendo, que a igreja estava se expandindo, aquele movimento espiritual promovido por Deus estava ganhando uma proporção tão grande que eles tinham medo de desapontar o Senhor, de fazer alguma coisa errada. Perceba o contraste entre essa igreja e alguns comportamentos que nós vemos hoje. Parece que hoje não se tem mais tanto temor, tanta fobia em desonrar a Deus e desapontar o sagrado. Mas esta igreja, como modelo, que é o tópico, estava nos apontando e nos ensinando, e ainda nos ensina hoje, que nós devemos ter fobia, fobia de desagradar a Deus. É pensar em desapontar o sagrado, desapontar ao Senhor, que nossa carne precisa tremer de medo, entendendo que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. E o nosso comportamento deve ser de total reverência, dependência e adoração àquele que é digno, àquele que é santo. Glória a Deus. Subtópico número 2, uma igreja acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Olha que contraste gritante entre o judaísmo e agora o recente formado cristianismo. O judaísmo é uma religião fechada, não é uma religião aberta que qualquer pessoa pode chegar ali, eu quero aceitar as condições do judaísmo. Não. Para ser um judeu, na verdade, é necessário primeiramente que tivesse uma linhagem, que fosse nascido em Israel, ou tivesse algum parentesco, né? Mas se não tem, talvez poderia ser um prosélito, né? Um prosélito, uma pessoa que simpatizou com o judaísmo, agora quer ser um judaizante, quer ser um judeu, então vai ter que seguir todos os rituais necessários para se tornar um judeu, mas não é uma coisa bem-vinda não entre os judeus, não é uma coisa que os judeus simpatizam muito, não, embora exista assim os prosélitos, mas não é uma coisa que eles consideram assim aberto. Mas o cristianismo não. O cristianismo já começa sendo acolhedor, trazendo pessoas, acolhendo pessoas, abraçando pessoas, aqueles que vinham, né? Claro que depois vai ganhar uma proporção mais abrangente no que diz respeito ao alcance do povo gentílico, mas aqui já é uma demonstração inicial de que o amor de Cristo estava presente naquela igreja e que já havia o interesse em acolher os novos membros. Naquela pregação de Pedro, agregaram-se quase 3.000 almas. Imagina o trabalho, o exercício que foi feito para acolher essa nova membresia que estava agregando a igreja do Senhor naquele período. Então, isso é uma demonstração clara de que a igreja de Jerusalém, como modelo, nos ensina que um passo fundamental para o crescimento de uma igreja saudável é o acolhimento. Não há nada melhor do que você entrar numa igreja acolhedora. Uma igreja que tem um espaço para a criança, que tem um espaço para o adolescente, que tem um espaço para o jovem, que tem um espaço para o ancião, para as irmãs. É uma igreja acolhedora. Quando você chega na porta, você é bem recebido, tem uma equipe de recepção, de acomodadores, de acolhimento, que vão te abraçar, que vão te conduzir, vão pegar o seu nome se você for visitante. Isso é maravilhoso. A igreja de Jerusalém nos ensina que nós precisamos ser também acolhedores. O subtópico número 3. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus, né? A igreja já nasce no sentido mais legítimo da palavra adoração. Isso se dá pelo fato de que Jesus já havia dito, né? Jesus se encontrou um dia com uma mulher em Sicar e a discussão estava envolvida no externo, né?
A problemática apresentada pela mulher samaritana era um fator externo. Vocês dizem que é Jerusalém, nossos pais adoraram Deus nesse monte, né? O local apropriado, devido para adorar a Deus, ou é no monte, ou é em Jerusalém. Jesus, ele rompe com esse fator externo. Ele tira do externo e traz para o interno. Ele diz para a mulher, olha, você acredita que é no monte. Nós adoramos a Deus em Jerusalém, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O cristianismo nasce entendendo que o local para adoração não é um local físico apenas, embora é importante ter a comunidade, a igreja, para nós adorarmos a Deus. Mas o cristianismo nasce entendendo que a adoração é uma manifestação. A adoração é um estilo de vida. A adoração é um modelo de conduta que nós seguimos em Cristo Jesus. Que aonde eu estou, aonde eu estiver, ali eu sou um templo de adoração. E a igreja reunida em adoração, numa comunidade, se fortalece também adorando a Deus. E vale ressaltar que existem várias manifestações de adoração. Tem pessoas que não sabem cantar, mas manifestam a adoração servindo, levando um copo de água, abraçando um outro irmão, ajudando na limpeza, na zeladoria da igreja. Tantas formas de você adorar a Deus, prestar um serviço a Deus é uma forma de adoração. Mas aqui o povo estava adorando, cantando ao Senhor, louvando a Deus com a sua voz, expressando do fundo da alma a sua mais legítima gratidão pelas bênçãos que Deus havia concedido, entre elas a salvação, entre elas também os dons espirituais, entre elas o batismo com o Espírito Santo. Era uma igreja adoradora e adorava a Deus não apenas por falar. O louvor daquela igreja não era um louvor apenas baseado numa melodia bonita, numa canção, numa letra bonita, mas era algo que saía da alma, a mais profunda e sincera gratidão a Deus pelas suas maravilhas. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Eu vou ler a conclusão e vamos nos despedir de mais uma pré-aula. Eu quero convidar você a acompanhar. Esse trimestre está uma bênção, nossas aulas, nossos temas. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos na graça e no conhecimento. A conclusão diz o seguinte: vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja-mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espalharmos nela. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. E a paz do Senhor.